Glória a Deus, paz do Senhor, igreja, paz do Senhor a todos. Estamos começando aqui para a glória de Deus mais um programa, Vida na Palavra. Que maravilha, que honra poder estar aqui para a gente juntos aprendermos mais da palavra de Deus. Esse programa tem um objetivo, de transmitir essa palavra, transmitir as boas novas, trazer aqui à tona temas para agregar valor, trazer valor às nossas vidas, para que nós nos tornemos melhores, cristãos, cada vez mais próximos de Deus, mais próximos da palavra. Esse programa é exibido todas as terças-feiras, 12h30. Então, terça-feira que vem vai ter? Tem. Anota aí a agenda que tem. E de terça a 15 tem também. Não falhamos uma terça até agora. Então, pode ficar ciente aí, deixar agendado no teu rádio, no teu celular, porque sempre estaremos por aqui trazendo algo magnífico, que é a palavra de Deus. Amém? Esse programa também é dirigido pela Igreja Verbo da Vida. É bom falarmos isso aqui. A igreja fica localizada ali próximo ao banheiro público. Na verdade, ao lado do novo pátio que foi construído. Já está prestes a ser inaugurado, mas todo mundo acredita que já viu como está. Então, a igreja fica localizada ao lado, tem um banner na frente, você pode identificar Verbo da Vida, você pode nos fazer uma visita e ser abençoado. Porque pense num lugar bom. É quando os irmãos vivem em união, quando a gente está ali juntos, em um só propósito. Nós sabemos que adorar a Deus não tem lugar e hora. Pode ser feito em qualquer lugar e a qualquer hora. Mas quando a gente se reúne, quando nos tornamos uma congregação, é diferente. Deus habita no meio da unidade, né, pastor? Que inclusive vai ser o tema que vamos trazer hoje. Eu quero aqui também já dar um espaço para o pastor já anunciar aí, se apresentar. Amém. Boa tarde, pessoal. É isso aí, pessoal. O nosso tema hoje está bastante específico. Nós vamos estar falando sobre unidade, que a gente vai estar frisando nesse tema que é tão importante e tão abrangedor aí na palavra do Senhor para trazer conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou pastor da Igreja Verbo da Vida aqui de Itapetim, Pernambuco, aqui, como o Bruno falou, próximo do mercado público. Amém, queridos? Então, vamos fazer uma oração. Vou convidar para nosso querido irmão Bruno fazer a oração. E em seguida a gente vai estar ministrando aqui a palavra, trazendo um bate-papo bem legal sobre esse tema unidade, para que a gente venha crescer na palavra e no conhecimento. Se você ainda não tem noção do que é unidade, união, vamos entender um pouco aqui da magnitude que isso representa. Então, unidade tem um poder extraordinário. Ao longo aqui do programa, nos minutos que vamos ter aqui até o término do programa, nós queremos explanar aqui, trazer um pouco desse assunto maravilhoso, a unidade, a união, e Deus habita na união. Amém? Vamos orar? Então, Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nesse momento. Nós queremos te agradecer por a vida de cada ouvinte que está conectado aqui conosco, Pai. Nós sabemos que a tua palavra tem poder eficaz e nunca volta vazia. Nós declaramos um dia abençoado, nós declaramos uma tarde extraordinária na vida de cada um. Que possamos crescer mais nesta tarde com a tua palavra. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, antes de falar alguns versículos aqui, eu queria fazer uma pergunta ao nosso irmão Bruno, que ele vai estar trazendo a resposta, para a gente poder falar e entrar aqui, engajando aqui sobre unidade. A pergunta é: por que, Bruno, existe tantas denominações, tantas igrejas? Essa pergunta é extraordinária. Isso é uma pergunta que muitas pessoas têm a respeito desse assunto. Por que não todo mundo se reúne e forma uma igreja só? Por que há tantas denominações, tantos nomes de igrejas? E aqui de forma simples, na verdade não é tão simples explicar, porque a igreja de Deus, na verdade, é uma só. Não existe um nome específico para a igreja de Deus.
Nós somos ovelhas de um só rebanho e o pastor é Jesus Cristo. Mas aqui na terra, Deus constituiu igreja, a igreja, e ela se localiza em várias partes do mundo, existem congregações. Então, até mesmo em Apocalipse, a gente vê as igrejas da Ásia. Então, são pontos de congregação. Mas por que tantos nomes de igreja? Nós vemos que as igrejas elas têm seus focos. Igrejas se concentram em oração, há igrejas que se concentram em missões, há igreja que se concentra em fazer orações. Então, cada igreja ela frisa alguma coisa, algum ponto importante do evangelho. E isso é bom porque, imagina aí, se você tivesse apenas um lugar para você frequentar ou para você ir, talvez você não se identificasse tanto. Talvez ali não seria um lugar que você pudesse crescer, investir e crescer naquela área. Mas existem igrejas que vão trabalhar diferentes formas de anunciar, de alcançar as pessoas. Então tem igrejas mais avivalistas, tem igrejas que se concentram mais nas orações. Mas todas as igrejas, todas as denominações, pastor, elas anunciam, elas creem em Jesus Cristo, que isso aí é inegociável, de fato. A igreja que não acredita em Jesus Cristo como Senhor e Salvador e Deus... isso que eu ia dizer, tem que ter bastante cuidado também, porque a gente diz todas as igrejas, mas todas as igrejas que professam Jesus como único e suficiente Salvador, né? A gente está trazendo isso porque, assim, para falar de unidade, é importante você estar vinculado em uma igreja local. Como é que você vai andar em unidade? Algo que a Bíblia ensina, tem até um salmo aí que Bruno separou para ler. Vou pedir até para você ler aqui, bem rapidinho. Lê aí Salmo 133 aí, Bruno. Salmo 133 diz o seguinte: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Justamente. Então, como é que a pessoa vai estar em unidade se ela não está estabelecida em um local, né? Como eu disse, primeiramente deve ser para você estar em um ambiente congregando, se relacionando com os irmãos, que é unidade, estar envolvido com a obra de Deus. É interessante você pedir a Deus uma direção, você orar a Deus por uma direção e esperar nele, porque ele vai dar uma direção a você, uma direção correta. Então, nem toda placa, né, podemos dizer assim, que se denomina uma igreja do Senhor, são igrejas não. Então é necessário também a gente ter bastante cuidado, ver se aquela congregação ela pronuncia o nome de Cristo, ver qual é a doutrina, o que ela está crendo. Por exemplo, nós cremos que só há salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos no batismo do Espírito Santo. São tudo textos vinculados à Bíblia. Nós cremos no Espírito Santo como uma pessoa. Já tem denominações que não acreditam no Espírito Santo, né? Crê como uma força ativa e não crê como a terceira pessoa da Trindade. Então, deve ter bastante cuidado, né? Orar ao Senhor e pedir direção ao Senhor para que o Senhor possa encaminhar você ao lugar certo, para que você esteja em unidade, como diz aí no Salmo 130 e 133, né? Como bom e suave que os bom, como é? Lê aí novamente. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, né? em união, em unidade, unidade, né? Estejam juntos ali num só propósito, né? Então, orar a Deus, eu coloquei até uma observação aqui, é importante orarmos ao Senhor para sabermos o local que Deus quer que estejamos congregando. Depois de discernir a vontade de Deus sobre o local, crescer em unidade, né? Que Deus, a própria palavra, nos orienta para que a gente venha crescer em unidade. Ô pastor, e a gente vê, acho que todo mundo já viu, que apesar de alguns pontos teológicos, né, que há um pouco diferente entre as igrejas, você vê que quando chega uma determinada época do ano aí, as igrejas se reúnem para um propósito. Justamente. As igrejas não são intrigadas umas das outras. Isso, na verdade, não pode nem passar em nossa mente. Não existe isso. Todos nós somos irmãos em Cristo. E é muito bom quando a gente
quando a gente se encontra, quando a gente ali, a gente se une, mantém comunhão, então você vê que é como as 12 tribos de Israel. É. Você vai lendo a Bíblia e você vê que tinha 12 tribos. Por que não uma tribo só? Então, cada tribo tinha seus costumes, suas tradições, a sua forma de cultuar a Deus ali, mas todos formavam um só povo, o povo de Deus. E adoravam a Deus, né? O único Deus. Então, eles tinham isso em comum, adoravam apenas a Deus, o único Deus. Isso ali era a base, era o firme fundamento ali da fé do judaísmo. Outra coisa, né? Eu estava pensando, né, antes de vir para aqui para fazer o programa sobre unidade, e veio veio assim a reflexão de um clube de futebol, né, um time de futebol, e a CBF. CBF, ela é responsável pelos campeonatos, pelos clubes no Brasil, né? Os clubes brasileiros, né? Então, um jogador de futebol ele tem que estar vinculado a um clube, profissionalmente, né, falando, ele tem que estar primeiramente vinculado a um clube. Se ele quiser jogar, né? Se ele quiser jogar. Então, ele não pode jogar. Ele pode jogar pelado, agora profissionalmente ele não vai jogar, né? Exato. Então, ele vai estar vinculado a um clube de futebol, né? Dentro dessa vinculação, aquele clube também vai estar vinculado à CBF, porque se ele não tiver vinculado à CBF, como é que vai participar? Aquele clube vai participar do campeonato. Então, trazendo assim para um lado espiritual, é como se fosse cada igreja, cada denominação, vinculada ao quem? Ao Senhor, vinculada a Deus. Mas é importante eu gerar essa consciência, né, de ter ali um local, que aquele local ali eu possa estar debaixo ali daquela cobertura espiritual, crescendo em unidade, desenvolvendo os dons espirituais, juntamente com os irmãos, aquela família de Cristo, para poder eu desenvolver os dons espirituais, crescer, amadurecer e ajudar uns aos outros, né? Então, é muito importante essa questão da unidade. E a gente tem como base bíblica o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Né? O livro de Atos dos Apóstolos, vou pedir aí para você abrir comigo aí na sua casa. Capítulo 2, eu estou na versão NVT. Se a gente fosse ler, só um pequeno resumo aqui, bem rapidinho, do versículo 1 em diante, fala do momento que os discípulos receberam a plenitude do Espírito Santo, que eles começaram a falar em outras línguas, tiveram a experiência com o Espírito Santo, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. A Bíblia fala que era uma época festiva, eles estavam no cenáculo, né, adorando ao Senhor. Quando eles tiveram essa experiência, havia muitas pessoas, devido a ser época de festa, havia muitas pessoas de várias nações, eles recebem o batismo do Espírito Santo, ele sai do templo, Pedro sai com bastante ousadia, e ali Pedro começa a pregar o evangelho para aquela multidão de pessoas. Até então a igreja não tinha nascido, a igreja local, ela não tinha nascido, porque a igreja começou ali, em Jerusalém, né? Depois que o Espírito Santo veio, que Pedro foi cheio do Espírito Santo, com bastante ousadia, pregando a palavra do Senhor, advertindo aquelas pessoas para que houvesse arrependimento, naquela dia, né, o Espírito Santo começou a trabalhar no coração das pessoas, e só de uma vez só, quase 3.000 pessoas se converteram e entraram na unidade chamada igreja, né? Pode ver aí o versículo 40. Tu tá aberto aí, Atos capítulo 2, versículo 40. 40 e 41. Lê os dois versículos aí, ó. Pedro estava advertindo o povo, pregando o evangelho. Atos capítulo 2, versículo 40 e 41. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Veja aí, aí foi o nascimento da igreja. Quase 3.000 pessoas. Então veja bem, a Bíblia está fazendo uma diferenciação de pessoas que se batizaram e se converteram, de quase 3.000 pessoas. Então, quase 3.000 pessoas dando forma
a igreja de Cristo. Ou seja, agora eles estavam em unidade. É impossível, irmão, você em casa sozinho, fora do corpo, sem fazer nada, sem servir ao Senhor, está se proclamando que é a igreja de Cristo, né? Pode até ser, e eu acredito que seja assim, mas é algo assim meio desconectado, não é verdade, Bruno? Eu, pastor, exatamente. Eu lembrei aqui que Jesus falou até disso. O que é a igreja? A igreja é a unidade e a igreja é o corpo de Jesus. E Justamente. todo membro que está fora do corpo de Jesus vai fazer o quê? E Não tem justamente, serventia, vai apodrecer. justamente. Por mais que se esforce ali, não tem como, não está vinculado ao corpo de Cristo. Você que tem seu corpo, não faça isso em casa não, mas se você chegar um dia e perder sua mão, você vê sua mão ali em cima da mesa, ela fora de seu corpo, o que vai acontecer com ela? Tente mexer seus dedos, você não vai conseguir, Não porque vai. está fora do corpo. É verdade. Então precisa dessa harmonia, você precisa estar integrado no corpo de Cristo para poder exercer com plenitude Ô, Bruno, o serviço. e assim, o fato da gente estar falando sobre unidade, sobre o corpo, sobre a igreja, né, não tem nada a ver com placa. A gente sabe que Com existem certeza. as denominações, as organizações, né, para que possa fazer a unidade daquela parte daquele corpo ali, né? A gente não está querendo bater em ninguém. Tipo assim, tem Nunca. pessoas, né, que não vai, não quer estar congregando. Tudo bem, nós respeitamos, é seu pensamento, sua linha de raciocínio. Não é a nossa, né? Nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz. Eu não sei qual é a forma que você tem interpretado, mas eu vi uma ministração de alguém que dizia assim: no dia que nós nascemos, nós precisamos de uma pessoa para cuidar da gente, dar banho, né? Na hora que nasce, você já precisa, né? Já Para precisa. fazer a limpeza. E no dia que morre, até no dia que morre, a gente precisa de uma pessoa também, É verdade. né? Para fazer também os cuidados antes de fazer ali o funeral. Então é muito importante. Agora vamos ver o versículo 42, né? Continuando esse texto aí de Atos, ó. Depois que nasceu a igreja, quase 3.000 pessoas. Aqui eu vou ler na versão NVT, viu? Diz assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Ensino é a doutrina, né? Maravilhoso. Todos. Porque uma vez que criou a unidade, precisa agora a perseverança. A perseverança está envolvido com os irmãos, envolvido nos trabalhos da igreja, envolvido, por isso que existe cultos de oração, culto de ensinamento da palavra, culto da família, né? São denominados ali temas específicos para os cultos, para que a gente tenha um propósito, mas é importante estarmos juntos. E quando eu falo estar junto, Bruno, não é só questão de estar junto também no culto na igreja, não. Tá entendendo? Não é só estar lá, não. Existem situações, por exemplo, a gente teve sábado agora um momento que a gente foi fazer uma vigília no monte e eu fiquei impactado, rapaz, porque foi tanto carro, tanta moto, quase, acredito que mais de 50 pessoas subiram ao monte domingo para essa vigília. Foi muito Glória forte. a Deus, foi bom demais. Então isso faz parte da unidade. Os departamentos que a gente tem na nossa igreja, vai lembrando aí dos departamentos que são de extrema importância. Temos o departamento infantil, né, onde tem pessoas capacitadas, pessoas treinadas que estão ali se preparando, dando instruções às crianças para trazer um bom futuro para aquelas crianças. Isso é servir, isso é unidade. Até os 12 anos, né? Temos um Justamente. Ministério de Louvor. Fala um pouquinho do Ministério de Louvor, Bruno. O Ministério de Louvor é uma equipe que se dedica a tocar instrumentos. Não é para nos gloriarmos, obviamente, mas para que sejamos canal ali para preparar o ambiente, para que seja favorável à presença de Deus. Então, o Ministério de Louvor, aqui nesse sentido, é uma equipe que se dedica a ministrar hinos, canções. Temos também, né, pastor, Ministério de Intercessão também. Justamente. Voltando um pouquinho aqui, ó. A gente tem uma debilidade hoje no nosso Ministério de Louvor. Hoje nós temos um tecladista, nós temos um guitarrista, temos dois bateristas. Mas as a gente cantoras, tem as cantoras, né? Cantores e cantoras. Mas a gente tem uma debilidade, falta o baixista, o que toca baixo. Aí eu te pergunto, por que está faltando um baixista? Porque alguém está negligenciando o chamado de Deus para estar naquele lugar. Oh, meu Deus.
Isso é unidade. Então, quantas pessoas às vezes têm um talento, né? Tem um talento, mas não está envolvido na unidade. Tem um talento, toca, está faltando lá. Aí eu te pergunto, a culpa é de Deus? Não, a culpa é de pessoas que Deus deu aquele talento, que poderia estar lá suprindo aquela necessidade daquele ministério de louvor, de canção, que leva as pessoas a uma expressão de adoração ao Senhor, de um ministério de tanta relevância, de tanta, assim, tão belo, né, diante de Deus, né, que segundo os estudiosos, dizem que Satanás era ministro de louvor, né, que se rebelou contra Deus. Não é tão importante essa área da música e está lá faltando. Por que está faltando? Na inauguração do templo, pastor, do templo de Salomão, foi uma coisa assim extraordinária, uma coisa impactante, porque quando os ministros, os músicos ali, com suas harpas, halteres, tamborins e toda sorte de instrumentos, começaram ali de forma organizada, de forma muito dedicada, começaram a entoar louvores a Deus. A presença de Deus se manifestou naquele lugar que os músicos, os ministros não conseguiam ficar de pé. Justamente. Agora, Bruno, a pessoa que está negligenciando o chamado de Deus para estar dentro da unidade, servindo ao reino de Deus, ela vai prestar contas a Deus. Ela vai prestar conta. Bruno, deixa eu te dizer uma coisa. Na Bíblia, eu nunca vi, no Novo Testamento, eu não vi Jesus amaldiçoando uma pessoa. Eu nunca vi, não. Pode até ter, mas eu só não vi, a figueira. Não. Mas eu vi ele amaldiçoando uma figueira. Aí eu te pergunto, por que Jesus amaldiçoou aquela figueira? Porque não produzia frutos. Não estava dando frutos. E talvez pessoas tenham fruto, talento para servir no departamento infantil, cuidar das crianças, porque entendeu o propósito do reino de Deus, né? E não quer. Eu vou quebrar a cabeça. Eu não quero estar junto de pessoas. Né? Tem um talento às vezes, mas está negligenciando. Não está dando fruto, irmão. Existe. Às vezes eu sei que Deus ele é bom, nós falamos sobre justiça de Deus, mas, irmão, todo pai bom também corrige seu filho. Todo pai bom, e é bíblico o que eu estou te dizendo. A correção é bíblica. Eu sei, e não vou dizer aqui que Deus corrige pessoas colocando doença, não é nossa forma de acreditar. Sei que o diabo pode colocar doenças em pessoas pela própria legalidade que a pessoa dá para o diabo, ou as quebras de princípio, né? Que tem quebra de princípio, má alimentação, né? Falta de cuidado do corpo, falta de exercício. Mas o que eu quero dizer é que Deus também pode corrigir, irmãos. Então tem pessoas aí negligenciando, não, eu prefiro ficar em casa. Não fique em casa não, irmão, se envolva com a obra do Senhor. Tem pessoas que são chamadas, Bruno, somente para contribuir. A única coisa que Deus quer, que ele esteja envolvido, participe das coisas que tiver naquela igreja local, né, que se chama unidade, mas que financie a obra. Deus dá talento para pessoas ganhar muito dinheiro, mas tu acha que Deus está dando dinheiro a tu só para teu bem-estar? É um negócio meio sem pé sem cabeça, né, Bruno? Ô pastor, eu lembrei aqui da parábola dos talentos. É muito importante a gente entender que Deus nos conferiu talentos, né? Conferiu a um talento, a outro 2 talentos, a outro 5 talentos. O que eles fizeram com os talentos? Aí nós temos 2 tipos de pessoas. As pessoas que multiplicaram seus talentos, ou seja, não permaneceram no estado em que estava. Então, se você sabe tocar um pouquinho de violão, o que é que você vai fazer? Você vai multiplicar esse conhecimento, você vai investir ali, olhar umas videoaulas, vai poder aprimorar, estudar escala, estudar... dar um pouco do seu tempo para Deus. Exatamente, pastor. Então, maravilhoso. O irmão Lucas aqui colocou aqui, palavra abençoada. Lucas é o nosso baterista. E eu posso falar, Bruno conhece ele com propriedade dele. Porque Demais. Um cara que sai, ele mora no sítio, a 10 quilômetros de Brejinho. Ele sai do sítio, passa por Brejinho para vir servir na igreja aqui em Tapetim, nos cultos aqui na nossa igreja. Fora quando tem atividade extras que ele faz questão. Né, oi? 30 quilômetros, que acho 18 daqui para Brejinho. Não dá 18 não, 18 para São Zé, para Brejinho dá menos um pouco. É próximo, dá uns 20 e pouco por aí, né? Uns 20 e pouquinho.
Mas olha aí, ele deixa tudo lá, ele sai, às vezes é atividade que ele não está nem na escala, mas ele vem. Uma vez ele perdeu o transporte, estava sem transporte, ele vinha de pé. Aí ele mandou mensagem, o Tiago mandou mensagem, um negócio assim para ele, aí, se não estás doido, vai vir de pé, né? Então, não sei como foi, mas ele conseguiu chegar aqui, eu não sei se mandaram transporte, pegar, mas o cara Irmão tá lá Eduardo, né? disponível, Eduardo, por quê? na época. Eu acredito, sabe por quê? Porque ele entendeu o propósito de servir a obra de Essa é a Deus, atitude. de servir de unidade, né? E outra coisa, a gente não precisa ter inveja de ninguém. Por exemplo, Lucas não precisa ter inveja de quem canta, de quem prega, porque Deus deu talento para ele tocar a bateria, então ele vai cumprir o talento dele. Isso, top. Né? Então, Verdade. cada pessoa, irmão, você que está me ouvindo aí na sua casa, né, ouvindo essa palavra abençoada, não congregue em nenhuma igreja, ora a Deus, peça discernimento, visite, vá na nossa igreja, veja o que Deus vai falar ao teu coração, se você vai sentir paz, se vai sentir alegria. Vá em outra igreja, vá em outra denominação, mas procure, mas vá lá, né, e fique sensível a Deus. Né? Nós, pelo menos, nós somos uma igreja muito alegre. Nós damos risada lá até umas horas. Né? É verdade. Se você gostar de chorar, tem que procurar outra igreja. Vai no funeral, porque lá você vai rir. Lá a gente gosta muito de se alegrar na presença do Senhor. Então, o Fábio colocou aqui algo interessante. Ó. Quem nasceu para servir não serve para ficar parado. Todo mundo, Bruno, nasceu para fazer alguma coisa para Deus. Irmão. É verdade. Todo mundo nasceu para se envolver, para estar junto, para estar em unidade com os seus irmãos. E tem espaço para trabalhar, pastor. Tem espaço. Não, mas não tem muita gente servindo. Tem não, precisa. A obra é carente de trabalhadores, de pessoas dedicadas, de pessoas que digam sim. A gente, nós somos uma igreja em movimento. Justamente. Nós somos uma igreja em movimento. O tempo todo nós estamos promovendo alguma coisa. E por que não fazemos mais? Por falta de trabalhadores. Se tivéssemos aqui 200 pessoas servindo ativamente, imagina o impacto na cidade e até fora da cidade. Justamente. Então tudo isso por causa da unidade de pessoas que realmente vão abraçar essa união, vão abraçar essa fé, e sabendo que quem recompensa não é o pastor, não é a comunidade, não é a sociedade. Mas ele tem a convicção em seu coração de que a recompensa vem do alto. Verdade. Nós temos um grupo que é chamado Cobertura Espiritual, temos o grupo de membresia da igreja. E como é bom assim a pessoa estar conectada, tirar aquele tempinho ali. O pastor mandou uma mensagem, deixa eu ver aqui o que foi. Isso é unidade. Vamos ver que direção, que orientação aqui, o que é que está acontecendo? Isso é unidade. Então, no versículo 42 de Atos, a Bíblia diz assim, que depois que ela se converteu, né? Porque para entrar na unidade tem que se converter. Né? Como é que vai entrar na unidade de Cristo se não se converter? Olhando até o horário aqui, está ali no relógio, está parado, errado, né? Aqui. Estamos chegando no final já. Diz assim, ó, no versículo 42, Atos 2, 42, todos se dedicavam de coração. Aquelas quase 3.000 almas que se converteu, Pedro pregou. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão. Ó, ensino, se dedicava, vamos lá, ao ensino número 1. A comunhão, tá vendo? Comunhão é unidade, unidade. Ao partir do pão, terceiro, né? E o quarto, as orações. E por que a Bíblia envolve pão? Pão é comida. Porque, ó, irmão, quando você senta na mesa para comer com sua família, isso é o quê? Unidade, relacionamento, um momento propício, um momento para fazer uma oração, um momento para dar graças a Deus, entendeu? Então, eles tinham essa unidade, eles iam para o templo, eles se reuniam em casa, eles tomavam aquele café junto, eu não sei nem se era café na época, mas vou colocar. Era alguma coisa, né? Trazendo uma simulação. Tomava aquele café junto, eles se alimentavam daquele pão ali, eles falavam de Jesus, do que estava acontecendo. Havia muita alegria no coração daquelas pessoas, por causa da unidade. Visitavam uns aos outros, andavam juntos, aquele monte de gente... Todo mundo alegre, todo mundo com propósito. Vamos na casa de fulano, chega lá, se alegra, fulano se alegra também, fica todo mundo
feliz, né, Eu pastor? acredito, Bruno, que uma pessoa fora da unidade, ela fica depressiva. Ixi, aí... Sem propósito de vida, irmão. O propósito de vida, a Bíblia diz que Deus, ele nos escolheu desde a fundação do século. Antes de você vir a essa terra, Deus já tinha um propósito com você. Agora, como é que eu vou descobrir meu propósito de vida? Se você não está na unidade, é difícil de descobrir. Tem que estar dentro, na junção. Né? Então, entrando para a parte final aqui, nós vamos continuar esse tema na próxima terça-feira. Versículo 43. Havia em todos eles um profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Interessante que dentro daquela unidade havia temor no coração. E esse temor, esse relacionamento, essa unidade ajudava para quê? Para que os sinais e as maravilhas acontecessem. Você já viu um ambiente sem unidade? Vai ter a operação do poder de Deus num ambiente sem unidade, com discórdia. Briga, discórdia, né? Ofensas, com intrigas. Né? Não tem. Né? Até nisso, até o lugar, ele é propício, né? Para milagres, para manifestação do poder, quando a igreja está unida. Né? Quando tem unificação na igreja do Senhor. E unidade é coisa dos céus. Unidade é coisa de Deus, pastor. Porque nos céus você vê que existe unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus disse: eu e o Pai somos um, nós temos unidade. Então, desde os céus até a terra, na natureza, pastor, a gente encontra unidade. É incrível como Deus fez as coisas já marcando uma identidade ali do próprio Senhor, é a unidade. A gente vê os animais se comportando em unidade. Bandos, rebanhos, matilhas, enxame, cardume de peixes. Você vê muitos dos animais, eles juntos o tempo todo. Para onde vai aquele monte assim? Eu estava até olhando na internet, né? Eu não sabia, mas se aqueles cardumes, né, de peixes, quando eles se reúnem, eles fazem um formato de um próprio peixe grande. Para assustar, né, o predador, aqueles que querem comer ele. Eles fazem aquele cardume ali para que quando eles vejam, ele dá aquela impressão de ser algo grande. Né? Olha o poder da unidade, como é. Você vê as formigas, a colônia de formigas, o que é que fazem? Uma formiguinha só não faz verão. Não tem como fazer nada. Mas as formigas, quando se juntam, aquele exército, o negócio de desmantelo é feio, pastor. Consegue fazer uma grande moradia, consegue trazer alimentos, estocar alimentos ali que dá para passar o inverno todo e sustentar todo mundo, até seus filhotes ali que vão nascer. Conseguem fazer muita coisa. Até Salomão lançou uma reflexão: observa as formigas. Então você observa muita coisa nas formigas, tanto o trabalho como o trabalho conjunto. Glória a Deus, pastor. Então, pessoal, nós estamos chegando no final. Esse tema é muito abrangedor, tem muita coisa para ser falado, né? E eu creio que o Espírito Santo já começou a trabalhar no teu coração. Você que não está debaixo de uma unidade, né, vinculado a uma igreja local, debaixo de uma supervisão, né, eu creio que o Espírito Santo já vem trazendo um despertamento. Ora a Deus. E você que já faz parte, né, procure se envolver mais, estar cada vez mais envolvido. Quero falar um pouquinho sobre a nossa programação. Né? Hoje a gente vai ter uma reunião com os colaboradores, os cooperadores da nossa igreja. Nós temos mais de 60 cooperadores que já estão cooperando, servindo no reino de Deus, né? Ministrando para as pessoas, que ministrar é servir. Né? E teremos uma reunião às 7h30 da noite lá na nossa igreja local, que essa reunião é específica para os cooperadores. E também teremos um culto às 7h20 da noite na quinta-feira. No sábado, às 3 horas da tarde, teremos um momento com as mulheres na igreja, com a liderança da nossa querida irmã Aparecida. E domingo, às 19 horas, né, culto da família, você também é nosso convidado. Essa é a nossa programação. Também estamos chegando próximo, dia 28 e 29, nós teremos a festa das colheitas, né, a festa da colheita.
Será uma festa poderosa. Daniel Sofoneiro, Daniel de Jesus, vem lá de João Pessoa para estar esses 2 dias conosco, ministrando aqui. A tampa vai voar. Vai ser um tempo poderoso, em nome de Jesus. Isso é as atividades, né, que a gente vai estar estamos lá nos relacionando, louvando, glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Enquanto isso, eu vou pedir para Eduardo colocar uma trilha para que nosso querido irmão Bruno possa finalizar com oração e abençoar a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, então. Glória a Deus. Então, dando aqui seguimento para a gente finalizar, um tempo aqui rápido, passa rápido demais. Então, mandar aqui a paz do Senhor para todo o pessoal aqui que está interagindo no grupo. O pessoal sempre está ativo aqui interagindo, isso é muito bom. Isso já mostra união aqui também no grupo, pastor. Verdade. Interação, todo mundo ali, que coisa maravilhosa, agarrando a palavra. Pega a palavra como se fosse algo palpável. E isso é muito bom, ver assim a harmonia, ver essa sintonia, essa interação, essa união, essa comunhão. Que Deus abençoe a vida de cada um. A todos os ouvintes, né? Nosso querido irmão Eduardo Batista, né, que está nos escutando também. Nosso querido irmã Luciene e Luciano, né, também lá do sítio Logradouro, né? Tiago, um abração. As irmãs lá de São Vicente, os irmãos lá de São Vicente que estão também nos ouvindo. Querida irmã Maria, Lucas, David, né? Andréia, todo o pessoal que está conectado, Nona, Janileide, Neném, Fábia, Tiago, irmã Cida, Profeta Neto, irmã Daça, todos, enfim, um abração, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, né? Até a próxima terça-feira, se assim o Senhor Deus nos permitir, que Bruno venha fazer uma oração aí e te abençoar agora em nome de Jesus. Amém. Santo Deus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos porque foi um momento maravilhoso. Que bom entendermos esse poder da unidade, Senhor. Nós cremos que todas as pessoas que ouviram essa palavra, elas serão pessoas melhores, pessoas mais próximas de Ti, porque elas estão entendendo que na unidade existe comunhão, existe o poder do Senhor. Que o Senhor venha abençoando a cada um, que tenha uma tarde maravilhosa, que tenha um dia extraordinário, na graça e na bênção do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Abraço, pessoal. Fica com Deus, em nome de Jesus. Fica na paz. Amém. No centro do teu querer.